A paz do Senhor para todos. É com muita alegria que recebi o convite para estar com esta igreja e nessa oportunidade, nessa maravilhosa conferência, até que ele venha, este é o tema geral. E antes de ministrar, eu quero externar minha gratidão a Deus, ao pastor Sebastião e família, né? Pastor Sebastião e família, Deus abençoe a eles. A família cresceu, né? A família cresceu. Quando eu cheguei ali, o primeiro que eu vi foi o Luiz Arthur. E o Luiz Arthur, ele entrou no meu casamento. Ele era dessa altura aqui, eu acho. E olha, tá um homenzarrão, hein? Deus abençoe vocês. E encontrar o outro aqui já com família, que coisa maravilhosa. Deus abençoe vocês. Eu venho trazendo o abraço do meu pastor Alailson Dias, ao pastor Sebastião, família, a esse ministério. A conferência tem um tema central, que é até que ele venha. E vocês dividiram em 3 pontos. Ontem foi tratado sobre perseverança. Hoje tem a ver com a descida do Espírito Santo. E amanhã um tema escatológico, né? Então eu quero pensar com vocês a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 8 e vamos ler o capítulo 2, verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 8, depois Atos, capítulo 2, verso 1. Diz assim: No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e seríeis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria até os confins da terra. Agora Atos capítulo 2, verso 1 diz: 1 e 2. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa em que estavam assentados. Amém. O tema de hoje é a descida do Espírito Santo a partir da visão, do pensamento ou do registro de Lucas. Tudo indica que o livro que Lucas escreveu, ele é o único livro do Novo Testamento que é considerado de gênero histórico. E provavelmente Lucas também é o único escritor, dentre os 40 que nós temos nas escrituras do cânon sagrado, que não é judeu, é um gentio. E ele vai escrever 2 tratados, um evangelho que leva o seu nome e Atos dos Apóstolos. É interessante quando nós olhamos o registro de Lucas em relação a Atos, tem alguns propósitos. Dentre eles, mostrar a caminhada desta igreja que recebe poder em Atos, a caminhada dela de Jerusalém até Roma. E a gente percebe quais são os personagens que vão sendo instruídos por Deus, instrumentos de Deus, para levar este evangelho até Roma. Outro ponto interessante é que este livro, quando você for estudar os 28 capítulos de Atos, ele pode ser dividido da seguinte forma: descida, na verdade, ascensão, descida e expansão. Ele fala da ascensão de Jesus Cristo, e dentro desse contexto de ascensão, como nós lemos aqui na leitura oficial, que Jesus é levado aos céus, numa nuvem, e os discípulos estão olhando, e os anjos falam para ele: olha, nesta ascensão, do jeito que vocês estão vendo subir, aí vem uma esperança escatológica dizendo: vocês verão também ele vir, da forma que ele subiu. Então, Lucas trata da ascensão, logo em seguida ele trata da descida do Espírito Santo, e ele trata da expansão da igreja. Ou seja, o livro é dividido desta forma: ascensão de Cristo, descida do Espírito Santo e expansão da igreja. Porém, antes de nós estudarmos o capítulo de número 2, é necessário entendermos a construção teológica lucana, e ela deve ser observada a partir do Evangelho de Lucas. Nós não podemos fazer uma leitura isolada de Atos Apóstolos sem olhar a construção teológica e, por que não, a teologia do Espírito Santo que é apresentada em Lucas, porque são 2 tratados, mas é o mesmo escritor. O evangelho que Lucas escreveu, ele dá muita ênfase ao Espírito Santo. E Lucas está afirmando que o Espírito Santo empodera as pessoas para uma obra específica. Então, quando Lucas trata do Espírito Santo, da chegada do Espírito Santo,
da manifestação do Espírito Santo, Lucas está tratando de empoderamento do Espírito, capacitação do Espírito e missão através do poder do Espírito. Tanto isso no Evangelho quanto em Atos Apóstolos. A proposta de apresentar o Espírito Santo é empoderamento, capacitação e missão. Diante disso, os acontecimentos de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o mais comum, a leitura mais comum que fazemos a respeito da chegada do Espírito Santo, ou da manifestação do poder que revestiu os discípulos, esses acontecimentos de Atos dos Apóstolos, eles serão melhor compreendidos, você terá uma compreensão melhor de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ou por que não dizer de todo o Evangelho, o texto de Atos, a partir do momento que você lê Atos à luz de Lucas, a partir da observação do que acontece no Evangelho de Lucas. Porque antes de Lucas escrever o livro histórico de Atos, ele escreve o Evangelho. E nesse Evangelho ele dá ênfase ao poder do Espírito Santo, porque ele quer lançar luz sobre alguns acontecimentos que vai acontecer a partir de Atos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós olhamos para Atos e nós temos aqui aquele texto que nós pentecostais gostamos, da manifestação de Deus, o descer do Espírito Santo, a evidência do falar em línguas, ou seja, o Pentecoste. Porém, antes desse grande Pentecoste aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós tivemos alguns chamados proto-pentecostes, pequenos ou primeiros Pentecostes, que a gente percebe isso de forma muito clara, principalmente no Evangelho que Lucas escreveu. Se você estiver com a sua Bíblia na mão, talvez fique mais fácil. A gente vai observar algumas coisas e depois entender por que Lucas tratou isso no Evangelho. Isso que Lucas está tratando aqui aponta para o quê? Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Observe, por favor. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 13 ao versículo de número 15. Olha como é interessante a forma que Lucas vai tratando a respeito desse empoderamento do Espírito, esta capacitação do Espírito, esse Espírito que reveste as pessoas, que capacita as pessoas para algo. Percebam, diz assim, olha: o anjo, porém, disse a Zacarias: não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de João. Terás satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde antes o seu nascimento. Este episódio, eu acredito que todos saibam, aqui é a manifestação de um anjo chamado Gabriel, falando a um homem chamado Zacarias, dizendo a ele: olha, mesmo a tua esposa sendo velha e estéril, ela vai engravidar. Este menino que estará no ventre dela, você vai colocar o nome dele de João, porque esse menino será grande, ele será instrumento de Deus, e desde antes o seu nascimento, o Espírito do Senhor vai empoderar ele. Ele vai ser cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Esta é a palavra que ele recebe. Agora observe, vamos andar mais um pouco o texto. Lucas, capítulo 1, verso de número 35. Olha o que acontece aqui, eu acho isso magnífico. Diz assim, olha: aquele anjo que estava na casa de Isabel, agora visita uma mulher chamada Maria, e diz assim: e o anjo lhe respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. O anjo que apareceu a Zacarias, dizendo que a esposa dele, Isabel, iria engravidar, e a criança seria cheia do Espírito Santo. Agora esse mesmo anjo vai na casa de uma mulher chamada Maria. Maria, aproximadamente
dentro do nosso contexto seria uma adolescente, dentro do contexto judaico, não é mais uma adolescente, é chamada mulher, a partir da primeira menstruação é considerada mulher. Então, ela tem entre 14 e 16 anos de idade. E um anjo chega lá. E o anjo fala assim: olha, você vai ser mãe. E ela disse: como isso pode acontecer? Eu não tenho nenhum tipo de relação com homem. Ele disse: não, o que vai acontecer, olha a forma que Lucas vai construindo o enredo em relação da fala do anjo. Lucas registra que a fala do anjo foi mais ou menos assim: olha, o Espírito Santo vai te envolver, o Espírito Santo vai te abraçar. Aí ele usa outra expressão: e a sombra dele repousará sobre ti. Isso te lembra alguma coisa? Olha a associação que Lucas está fazendo. Você lembra de Gênesis capítulo de número 1, verso 2? E a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava, envolvia a sombra do abismo. Eu acho isso fantástico. Penso que Lucas aqui está fazendo uma associação entre a primeira criação e agora a segunda criação. A ideia construída desse espírito que voa, pairando, é a ideia de um pássaro que está pairando, semelhante a um pássaro, uma ave, que cuida de um ninho e alimenta os seus filhotes e protege-os, porque enquanto esse pássaro paira, protege e alimenta, ele está gerando vida. É mais ou menos essa construção que Lucas está falando. Na primeira criação, o Espírito paira sobre o caos. O Espírito sonda e cuida do caos. Por quê? Porque brevemente o Espírito, que é palavra e vida, vai gerar vida naquele caos. E agora ele apresenta a mesma proposta agora com Maria. Maria, o teu ventre não tem condição. O teu ventre é esse vazio. Não há nada aí, Maria. Mas o mesmo Espírito que pairou lá em Gênesis, e enquanto ele pairava sobre o caos e o vazio, ele gerava vida, esse mesmo Espírito vai pairar sobre ti, Maria. Aleluia! Esse mesmo Espírito vai sobrevoar o teu ventre, e enquanto ele sobrevoa o nada de dentro do teu útero e do teu ventre, Maria, ele vai gerando vida. Só que agora é diferente. Não é uma criação sujeita à queda como foi do Gênesis, mas é uma criação perfeita para a glória de Deus. Não esqueça, olha a construção que Lucas vai tratando. Ele vai construindo enredo devagar. Ele vai. A proposta nunca é ler Atos isolados de Lucas. A proposta é ler os dois, porque é o mesmo escritor tratando basicamente das mesmas coisas. Quando nós olhamos para Atos, para Lucas, o Evangelho, ele fala daquilo que Jesus fez e ensinou. Quando nós olhamos para Atos, ele fala daquilo que agora Jesus faz através da igreja, do poder do Espírito Santo. Mas vamos analisar mais um pouco. A Bíblia ainda, Lucas, capítulo de número 1, verso 39, a seguir. Lucas, capítulo 1, verso 39 a seguir, diz assim: olha, naqueles dias se levantou Maria e foi apressada à cidade de Judá, que estava nas montanhas. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Olha o que está acontecendo aqui. O anjo primeiro apareceu lá a Zacarias, disse: olha, tua mulher vai ficar grávida e o menino vai ser cheio do poder de Deus ainda criança. Aí o anjo depois foi lá na casa da Maria e disse: Maria, fica tranquila, o Espírito Santo vai pousar sobre ti e vai gerar vida no teu ventre. A Maria, logo em seguida, o texto daqueles dias, grávida Maria, ela decide visitar Isabel, a que recebeu a primeira visita do anjo lá. E a Isabel está grávida. E a Maria decide ir lá visitar lá. E o que acontece? Olha como o texto é maravilhoso.
Ela chega lá em Judá, fica nas montanhas, e ela vai na casa de Zacarias, e ela saudou Isabel, Shalom. Aí o verso 41 assim: ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê, aleluia, no seu ventre saltou, aleluia. Tem uma versão que diz assim: o bebê no seu ventre exaltou. Eu não sei explicar isso como é, mas a ideia não é de um salto comum. As mamães entendem muito mais do que os homens, com certeza, do chute do bebê, alguma coisa. Mas a ideia é de júbilo deste bebê, a ouvir a voz de Maria. Mas o texto continua dizendo assim: olha, não é somente o menino que se alegra no poder de Deus. O texto diz que a Maria, ou que a Isabel, foi cheia do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa extraordinária. Perceba o que está acontecendo aqui no Evangelho de Lucas. Como que o Espírito está trabalhando. O Espírito está capacitando pessoas para ser mãe. O Espírito está enchendo bebês. O Espírito agora está enchendo mães do poder do Espírito Santo. Aí o que aconteceu? Olha como é interessante, irmão. Verso 42. Olha o que acontece aqui depois disso. Depois que Isabel é cheia, disse: e ela exclamou, falou em alta voz, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A pergunta é: quem falou para ela que Maria estava grávida? Tem um WhatsApp não, irmão? Não tem Instagram para postar assim, olha, a foto que está grávida, não. E não tem uns profetas palhaços que tem hoje em dia por aí, que tem que consultar Instagram da igreja para trazer revelação, não. Tem nada disso, não. Que é coisa do Espírito. O Espírito enche Maria, a Isabel, e o Espírito potencializa. Não esqueça essa expressão. O Espírito sempre potencializando a fala. A fala. Você vai ver sempre isso. O Espírito vem, enche a Maria, ela se exalta, ela glorifica, bendiz a Deus, mas ela diz: olha, ela fala. E o que ela fala? Olha, o que está no teu ventre é algo extraordinário, ele é maravilhoso. Aí o verso 43 diz assim: olha, de onde recebo tanta graça, que me visita a mãe do meu Senhor? Olha, Maria, essa criança que está no teu ventre não é só uma criança, ele é o meu Senhor. E a expressão aqui é Kyrios, meu dono. Ele é o meu dono. É uma criança, mas é meu dono. É uma criança, mas é o meu Salvador. Eu acho isso fantástico. Percebam que essa questão do Espírito Santo é muito mais do que uma questão de movimento. Tem propósito. Mas vamos adiantar mais um pouco. Lucas, capítulo de número 1, verso 67. Passa-se os dias. Aí chegamos em Lucas 1, 67. Aconteceu o nascimento de João Batista. Diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito, profetizou. O que estava acontecendo? Lembra quando o anjo falou para Zacarias que ele seria pai? Você lembra disso, né? O Zacarias duvidou, você lembra? Ele disse: como é que pode esse negócio? Sou velho, mulher velha. Só porque você está duvidando, você vai ficar mudo. E ele não consegue falar. Mudo. Aí quando a criança nasce, tem uma discussão dentro da casa. E a Isabel fala assim: o nome do menino é João. E as pessoas, a parentada que estava lá, disse: olha, não pode colocar João, não tem ninguém da família por nome João. Como é que você vai colocar João? Aí a Bíblia diz que o Zacarias pede uma tábua pequena e escreve assim: o nome do menino será João. E depois que ele fala isso, a Bíblia diz que a língua de Zacarias é solta, sua boca se abre, e ele é cheio do Espírito, e ele começa a profetizar. E ele vai profetizar a respeito da caminhada e do ministério do seu filho. Mas analise comigo, por favor, ainda, quando nós olhamos mais um pouco, capítulo 2 de Lucas, capítulo 2, verso de número 25 e 26. Jesus nasceu,
dia que foi apresentado no templo, tem um casal de velhinhos lá. O rapaz já está bem velhinho, Simeão, e a mulher bem velhinha também, Ana. Aí o texto diz assim, olha: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem era justo, temente a Deus, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O versículo 26, como é extraordinário: fora-lhe revelado pelo Espírito, o Espírito falou com ele, que ele não morreria até ver o Cristo, o Senhor. Verso 27, movido pelo Espírito foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele fazerem conforme a lei. Verso 28, Simeão tomou nos braços e louvou ao Senhor, dizendo: agora despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra. Olha, nós temos agora um homem cheio do Espírito, que o Espírito fala com ele, e ele é movido pelo Espírito, e guiado pelo Espírito foi ao templo, no dia que Jesus era para ser apresentado. Que coisa extraordinária. Mas andemos mais um pouco do texto. Verso 36 também diz assim, olha: estava ali uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde que casara, era viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus com jejum e oração todo dia. Aí diz assim: chegando a mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Percebam, o que nós temos aqui é algo curioso. Nós temos uma criança no ventre, João, cheio do Espírito. Nós temos uma mulher, vamos dizer, adolescente, entre 14 e 16 anos, que o Espírito enche ela e capacita ela para ser a mãe do Salvador. Nós temos agora um sacerdote, Zacarias, cheio do Espírito. Nós temos uma mulher já chamada Isabel, cheia do Espírito. Nós temos um velho cheio do Espírito. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos uma comunidade empoderada, uma comunidade cheia do poder. Por quê? Porque é isso que o Espírito vem fazer: empoderar as pessoas, capacitar as pessoas. E esta era a proposta de Deus, a partir de Joel, capítulo 2. Lembra de Joel 2, 28? Ele disse: olha, no último tempo eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É interessante porque a construção aqui é justamente essa. Nós temos aqui, nessa pequena comunidade empoderada, nós temos homens cheios do Espírito, mas também temos mulheres cheias do Espírito. Nós temos velhos cheios do Espírito, mas nós temos crianças cheias do Espírito. Nós temos crianças cheias do Espírito e temos adolescentes cheios do Espírito, sacerdotes cheios do Espírito e pessoas que nem entravam no templo cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque o poder do Espírito é para todos. A virtude do Espírito é para todos. Ele quer empoderar todos, Ele quer capacitar todos, Ele quer ungir todos, Ele quer usar todos. Esta é a proposta da vinda do Espírito. Percebam isso. Então nós temos aqui essa construção, eu posso afirmar, uma construção teológica a respeito do Espírito, a partir dessa visão lucana, de como Lucas trata essa ideia. Mas vamos andar mais um pouquinho, por favor. Lucas, capítulo 3, eu acho isso fantástico. Lucas, capítulo 3, olha o verso 21, se eu estou equivocado. Isso, 21. Jesus nasceu, e vocês sabem a proposta que é aos 12 anos, a Bíblia se oculta, volta a tratar dele quando está com 30 anos de idade. E Lucas diz assim, olha o que Lucas diz, Lucas 3, 21. Olha como é extraordinário, a Bíblia é fantástica, irmão. Diz assim, olha: quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. Aí o texto diz assim: enquanto ele orava, os céus se abriu. Todos os evangelistas, Mateus, Marcos, João, falam disso daqui. Vocês já leram lá. Na beira do Jordão, o céu se abre e tal. Mas só Lucas diz que isso aconteceu enquanto ele orava.
Por que Lucas, só Lucas registra essa oração? Lucas está lançando luz sobre o que vai acontecer em Atos 2. A igreja está orando, os céus se abrem, o Espírito desce. Jesus no Jordão, orando, os céus se abrem e o Espírito desce. Lucas está casando as ideias. Mas Lucas também vai falar algo interessante. Lucas disse, olha, e o verso 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Em umas versões diz em forma corpórea. Isso daqui, em forma corpórea. Em outras é a NAA, isso mesmo. Em forma corpórea, na Almeida Contemporânea disse em forma física de uma pomba. O que Lucas está construindo aqui é que essa manifestação do Espírito não é só uma questão mística, uma questão transcendente que eu não tenho nenhum contato. Ele diz que essa manifestação do Espírito eu sinto, eu posso tocar, eu posso experienciar essa manifestação. Por isso que ele usa essa expressão, o Espírito desceu em forma física como uma pomba e encheu ele. E aí quando nós olhamos, depois disso, olha, o Espírito vem, enche ele. Quando nós chegamos em Lucas 4:1 diz, e ele movido pelo Espírito foi levado ao deserto para ser tentado. Percebam? Olha as coisas se repetindo. Lembra lá de Simeão? Simeão é cheio do Espírito. Simeão ouve a voz do Espírito. Simeão é guiado pelo Espírito. A mesma coisa acontece com Jesus, cheio do Espírito, ouve a voz do Espírito e é guiado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então Jesus é movido pelo Espírito, é guiado pelo Espírito e em 4:18 ele é ungido pelo Espírito Santo de Deus. Todas estas informações que Lucas apresenta no seu Evangelho são extremamente importantes para a compreensão de Atos 2. Lê Atos 2, apenas Atos 2, sem a percepção desta construção teológica aqui do Evangelho de Lucas, a gente fica meio perdido. Mas a gente percebe que isso que está acontecendo em Atos 2 não é algo assim tão difícil de compreensão para o mundo da época. Por quê? Porque o discípulo já tem lampejos, nuances, algumas luzes desta manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus. Perceba que Lucas está organizando as ações do Espírito Santo que apontava para algo maior. Por isso, quando nós olhamos para Atos capítulo 2, que apresenta a descida do Espírito Santo do Pentecoste, é necessário a gente fazer algumas observações. E agora eu gostaria que você olhasse comigo Atos 2, e nós vamos compreender por que essas apresentações de Lucas são importantes. Quando nós olhamos para Atos capítulo de número 2, essa descida do Espírito Santo, ela pode ser dividida da seguinte forma: primeiro, o Espírito veio. Segundo, o Espírito batizou. Terceiro, o Espírito encheu o povo. Primeiro, o Espírito veio, porém agora com um propósito diferente. O propósito agora é revestimento de poder. O propósito agora é o Espírito empoderar as pessoas conforme o que vem acontecendo de forma esporádicas, com discípulos, agora com Simeão, com Ana, mas agora a proposta é diferente, o Espírito vem, e ele não veio para um grupo específico, não existe aqui sacerdócio, não existe profeta, não, ele veio para todos aqueles que creem, aqueles que buscam. Logo surge a pergunta, por que ele veio? Primeiro, porque era uma promessa de Deus. Lucas registrou isso, olha, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e vocês vão receber a promessa de meu Pai. Segundo, por que o Espírito veio? Porque Cristo foi exaltado, a obra foi completa, e agora Ele pode interceder junto ao Pai para enviar o Consolador. Quando nós olhamos, a dinâmica da vinda do Espírito o Pai dará o Espírito a pedido de Jesus, o Pai enviará o Espírito em nome de Jesus, Jesus enviará o Espírito do Pai e Jesus enviará o Espírito de poder. Percebam como é trabalhado essas ideias. Então, primeiro, o Espírito veio. Segundo,
Quando nós olhamos Atos, do versículo 1 ao 5, diz assim: e o Espírito batizou. Eles foram batizados. Você lembra da promessa feita, registrada por Lucas, da fala de João Batista: olha, eu sou pequeno que não posso nem desatar as correias das suas sandálias. Agora vem um aí que é maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará. Agora, por favor, é necessário a gente fazer uma pequena distinção aqui. Eu estou vendo, é uma igreja muito jovem, eu fico feliz quando vejo jovens na igreja. É necessário a gente fazer uma pequena distinção desse batismo aqui. Eu não sei se vocês já ouviram aquela expressão assim: não, todo crente é batizado no Espírito Santo. Todo crente. Não existe a questão de um grupo específico, não. Todo mundo, quando aceita Jesus, já recebe o batismo. Esta é uma construção teológica cristã, porém de cunho reformado. Os presbiterianos pensam assim, os batistas pensam assim, luteranos pensam assim, metodistas pensam assim. A ideia de que eles entendem que o batismo no Espírito Santo é quando o cristão aceita Jesus. Eles estão certos nisso? Sim, estão certos, realmente existe mesmo. Quando nós olhamos, por favor, quando nós olhamos 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Se puder lançar aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Acredito que seja isso. É isso mesmo, maravilha. Diz assim: olha, pois em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É verdade. Quando nós aceitamos a Cristo, acontece esse batismo do Espírito. Acontece aqui. Quando você levantou a sua mão e entregou sua vida a Cristo, o Espírito realmente pegou você e batizou. Batizou aonde? Ele batizou você no corpo de Cristo. O que é aqui? A ideia é que nesse batismo aqui, o agente é o Espírito. É o Espírito que pegou o cristão e inseriu ele na igreja, no corpo místico de Cristo. Quando você aceitou a fé, quando a graça entrou no seu coração, quando o Evangelho confrontou você, e você viu as suas mazelas, e a única saída é crer em Jesus. Quando isso aconteceu, o Espírito pegou você e batizou. O Espírito pegou você e mergulhou no corpo de Cristo. Agora nós fazemos parte do corpo místico de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só que dentro da construção teológica e doutrinária pentecostal, nós entendemos que tem outro batismo, que tem algo além disso daqui. E é isso que é apresentado em Atos 2. Nós acreditamos, eu também acredito piamente, em uma segunda bênção. Que existe algo depois do Calvário, que tem um Pentecoste me esperando, que tem um revestimento de poder me esperando. E quais são a diferença entre eles? Porque esse batismo apresentado aqui é regeneração. O batismo apresentado em Atos 2 é capacitação. Esse batismo aqui, o agente é o Espírito. No batismo de Atos capítulo 2, o agente é Jesus. É Jesus que pega o cristão e mergulha no Espírito. É mergulhar o cristão no Espírito. É fazer o cristão ser mergulhado, encharcado no poder do Espírito Santo. Esse batismo aqui acontece no momento da conversão. É o Espírito que batiza o crente no corpo místico de Cristo, a igreja. Esse batismo aqui acontece para todos os crentes em geral. Não há nenhuma influência primária do indivíduo. É a ação total do Espírito. Agora já o batismo de Atos capítulo 2, não é o batismo do Espírito, é o batismo no Espírito. É ser mergulhado do Espírito. Nesse batismo de Atos 2, o agente batizador é Jesus. É um batismo para empoderamento testemunhal. É poder de Deus para a fala. É o poder de Deus para a pregação.
É o poder de Deus para testificar, testemunho, revestimento de poder. É uma experiência sobrenatural, também conhecida como segunda bênção. Tem um escritor que diz assim, olha, os reformados dizem que todo crente já é batizado no Espírito. Aí ele fala assim, olha, se todo crente realmente for batizado no Espírito, então a maioria nem sabe que é. Nem sabe. Porque não faz diferença. Não tem nenhuma diferença na vida dele. E a gente percebe isso nos discípulos, nos apóstolos. O que acontece com eles depois. O que é esse batismo? É mergulhar. É estar encharcado. É envolver-se completo no Espírito Santo de Deus. Então eles são batizados, mergulhados, encharcados na água, no poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos, então, percebemos, o Espírito vem, porque é uma promessa divina. O Espírito batizou, e depois o texto diz que o Espírito encheu eles. Eles foram cheios do Espírito. O enchimento do Espírito nos dá poder para a pregação do Evangelho. E quando eu falo da pregação do Evangelho, não estou falando da pregação retôrica, desse contexto que nós vivemos, experienciamos aqui, mas uma pregação diária, de vida, testemunho diário. Por favor, Atos capítulo, na verdade Lucas, capítulo 10, verso 17 e 18. Lucas 10, 17 e 18. Capítulo 10, verso 17 e 18. Olha como é interessante isso aqui. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Vamos lá. Jesus então lhe disse, olha, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu acho isso fantástico. Percebam o verbo ver, a forma que está empregado. Está no pretérito? Sim. Mas ele não está num pretérito distante, eu vi. Mas via, parece algo muito próximo, recorrente. Qual é a ideia do texto aqui? Jesus diz, olha, quando vocês foram fazer a obra, no poder do Espírito, em cada casa que vocês entravam e expulsava demônio, em cada casa que vocês entravam e pregava o Evangelho, em cada casa que vocês entravam e pessoas se convertiam, eu via naquele exato momento o anjo o inimigo, Satanás, cair naquele exato momento. Sabe o que significa isso? Todas as vezes que você é usado no poder do Espírito Santo para libertar vidas, para curar vidas, para trazer direção para a vida, naquele exato momento, o diabo cai todas as vezes que um cristão é usado no poder do Espírito Santo. Todas as vezes que Deus te usa para auxiliar alguém, para curar alguém, o diabo cai naquele exato momento. O diabo continua caindo todos os dias, porque o Espírito Santo continua empoderando a igreja, dando vigor para a igreja, dando autoridade para a igreja. O Espírito vem e enche eles. O Espírito Santo capacitou, empoderou, potencializou aqueles que estavam ali. Porém, qual é a dinâmica dessa descida do Espírito Santo? Aí o Lucas apresenta alguns fenômenos. E agora olhando para Atos, capítulo de número 2, e eu já caminho para encerrar, diz assim, olha, aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí ele usa uma expressão curiosa, ele fala assim, de repente, só para acordar quem está acordando dormindo, diga aí, de repente, maravilha. A expressão de repente, ela lança luz sobre algo inesperado. Exemplo. Esse exemplo é quase hipotético hoje, quase impossível. Exemplo. Antigamente acontecia muito, hoje não. Você está andando assim, de repente, uma nota de R$50 não acontece mais hoje, né? Você estava programado o seu dia para achar aquela nota de 50? Você sabia que era naquele exato momento, naquela rua, naquela esquina? Não. De repente, aconteceu. Então, a ideia, a construção é que essa descida, por mais que eles buscam, eles não conseguem agendar. Por mais que eles desejam o revestimento de poder, ser cheio do Espírito Santo, eles não conseguem dizer, é hoje, é amanhã, daqui a pouco, é no culto de domingo, não. Então, percebam que essa descida e esse manifestar do Espírito Santo, ele faz parte exclusivamente da agenda de Deus. É Deus que sabe a hora, é Deus que diz o dia,
E o que a gente pode fazer? A gente só pode fazer, aqui eu estou me emprestado uma expressão do doutor Hernando Dias Lopes, a gente só pode preparar o caminho, a gente só pode desejar o Espírito, a gente só pode buscar o poder do Espírito. E quem sabe, pode ser hoje o dia que na agenda de Deus estava marcado para Ele impactar a sua vida, para Ele marcar a sua vida, para Ele revestir você de poder de tal modo, dando dons espirituais para você. De repente, o texto diz, veio do céu. Vocês são jovens, estão estudando, a maioria eu creio. Aí Lucas, ele vai fazer uso de um mecanismo dentro da nossa língua portuguesa chamada de símile. Símile. O que é uma símile? Quando nós usamos uma palavra para fazer comparação com alguma coisa. A gente não achou uma palavra para definir o que é, então a gente compara. Aí ele vai fazer o uso da símile para a comparação. Aí ele fala assim, olha, primeiro teve um som como de um vento. Como. Depois ele fala línguas repartidas como de fogo, usando essa expressão. Mas ele trabalha algumas coisas interessantes. Primeiro, ele fala assim, tinha um som como de um vento encheu toda a casa. Teve um barulho dentro dessa casa. E a expressão som aqui tem a ver com ecos, tem a ver com o barulho das ondas. Quando a onda levanta-se e ela quebra nas penhas, nas rochas, é mais ou menos esse barulho que Lucas está tratando aqui. Mas curiosamente, após isso ele fala assim, de um vento. A expressão vento aqui é pneuma, ou seja, o Espírito, o sopro do Espírito, o hálito do Espírito. Aí ele fala, e depois desse vento, nós tivemos línguas. Foram vistas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Eu gostaria de chamar sua atenção para algumas coisas importantes do texto aqui. Primeiro, o que chamou a atenção da multidão lá fora não foi o barulho, primeiro apresentado de som, como de eco, barulho das águas. Não foi isso não. O que chamou a atenção da multidão foi a fala dos apóstolos, glorificando a Deus e testemunhando do Evangelho. Percebam, eu acho isso fantástico. É só olhar para o texto e... Irmão, eu vejo uns movimentos aí que é só barulho, não tem testificação do Evangelho. E a gente pensa que o barulho vai atrair, o barulho vai expulsar. O que chamou a atenção aqui em Atos 2 não é o barulho do eco ou do vento, dessa ideia de água quebrada dentro do cenáculo, não. O que chamou a atenção deles, da multidão, foi o outro barulho. Que barulho? O barulho da fala no poder do Espírito. E eles falaram, como é que eles, sendo galileus, estão falando na nossa língua? Percebam? O Espírito capacitando as pessoas no poder do Espírito. Eu quero dizer nessa noite, o Espírito continua capacitando a igreja para falar. O Espírito continua capacitando a igreja para testificar. O Espírito continua capacitando a igreja para curar. O Espírito continua capacitando a igreja para ganhar almas. O Espírito continua livre. Ele é livre, ele é livre. Ele é livre, ninguém consegue detê-lo, ninguém consegue segurá-lo. Ele é livre para encher aqueles que buscam e crê nesta promessa. Aleluia. E é interessante que esse primeiro barulho de ecos e o movimento que acontece ali gerou também uma curiosidade nas pessoas. E eles falaram assim, olha, esse povo é bêbado, tudo é bêbado. Eu acho isso aqui fantástico. Quem já ouviu aquela expressão assim? Pessoas falarem assim, rapaz, eu não importo o que os outros pensam de mim, não. O importante é o que Deus pensa de mim. Quem já falou? Já falou, não. Quem já ouviu alguém falar isso? Já ouviu? Essa é a maior mentira que tem no mundo. Ninguém consegue viver sem se importar com o que o outro pensa. Não existe isso. Não existe. Eu não posso ser dominado pelo que o outro pensa. Aí tem que fazer terapia, aí é outra coisa. Mas esta preocupação está dentro do padrão de ética e moral. Tem a ver com isso, a forma que me visto, a forma que você passou a maquiagem,
Tudo isso tem a ver com essa questão do outro também, do outro. A gente tem essa preocupação. Eu não posso ser dominado pelo que o outro pensa, é outra história. Mas imagine que esse pensamento, não me importa o que os outros pensam, o importante é o que Deus pensa. Já pensou se os apóstolos agissem dessa forma? Não, esse povo está falando que ele está bêbado, ele não sabe, não. O importante é que Deus sabe que a gente está cheio do Espírito Santo. Imagina. Quando eles falam assim, então tudo é bêbado. Pedro diz, eles estão pensando isso da gente? Então calma aí. Pedro vai lá, levanta a mão e diz, alto lá, meu amigo. O que está acontecendo aqui não é bebedeira, não. Olha, a pergunta deles é atual. Eles estão bêbados. A resposta de Pedro, aonde ele encontrou? Nas Escrituras. Ele disse, o que está acontecendo aqui hoje é o que foi prometido lá em Joel capítulo 2. É o desafio dos pentecostais hoje, é este. Este é o grande desafio para o pentecostalismo. É ter base bíblica para alguns movimentos que acontecem hoje. Para dizer, o que está acontecendo nessa igreja aqui hoje é o que está escrito por Paulo lá, é o que está escrito por Jesus lá, é o que está escrito por Joel lá. A questão é que muitas coisas nós não temos base bíblica para dizer é do Espírito. Mas aqui neste caso não. Ele diz, é bêbado? Não é bêbado não. O que acontece aqui é que Deus resolveu cumprir uma promessa que Ele fez há muito tempo atrás, usando o profeta Joel, e Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele quer criar uma comunidade de empoderados, Ele quer criar uma comunidade cheia do seu Espírito, Ele quer realmente colocar em evidência aquilo que era o desejo de Moisés. Lembra de Moisés falando, quem dera que todo Israel profetizasse. É isso que Deus quer fazer. Ele quer criar uma comunidade de profetas, uma comunidade que profetizam, que declaram a sua palavra, que declaram o evangelho, que são cheios do Espírito Santo. Aí você pega o Santiago, e qual foi o resultado disso tudo? Quando nós olhamos para Atos capítulo número 1, verso 15, nós temos 120 pessoas. Atos capítulo 2 a seguir, 3.000 pessoas. Atos capítulo 4 a seguir, 5.000 pessoas. Atos capítulo 5, a multidão. Atos capítulo 6, o número de discípulos é multiplicado. Atos capítulo 9, a igreja se expande da Judeia para a Galileia até Samaria. Atos capítulo 16, ele já tinha perturbado o mundo da época pelo poder do evangelho. Ou seja, quando o Espírito desce e se manifesta, ele expande a sua obra, expande a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu acredito, me foge a memória, o rapaz que citou isso, que falou essa frase, eu não lembro mais aqui, mas ele diz assim, olha, Deus não unge métodos, Deus unge homens e mulheres com o coração desejoso de ser usado por Ele. Não é tanto um método, Deus quer ungir você, Deus quer usar você. Eu quero lhe dizer nessa noite, que o Espírito continua empoderando as pessoas, o Espírito continua usando homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. O Espírito de Deus continua usando pessoas de uma forma extraordinária. Eu quero lhe dizer nessa noite que se você buscar a Deus com fervor, com intensidade, crendo que esta é uma promessa para todos aqueles que creem, eu quero dizer, o Espírito pode empoderar você de tal modo, quando você colocar as mãos sobre os enfermos serão curados. Quando você orar por aqueles que estão possessos, eles serão libertos para a glória de Deus. Lá no seu trabalho, as pessoas vão te procurar para dizer, ora por mim, traz uma palavra ao meu coração. O Espírito quer empoderar você, o Espírito quer empoderar você, o Espírito quer empoderar você, o Espírito quer empoderar você. Jovem cheio do Espírito, adolescente cheio do Espírito, mulheres cheias do Espírito Santo, homem cheio do Espírito, igreja cheia do Espírito. É isso que Ele quer fazer, empoderar. Mas talvez você está dizendo aí, Santiago, então me diz uma coisa, e o fenômeno das línguas? Como entender? Por mais que eu seja pentecostal e eu penso que sou um pentecostal clássico, penso que sou, por favor, não vai deturbar o que eu vou falar não, pelo amor de Deus. Eu creio o batismo com o Espírito Santo e eu creio na evidência do falar em línguas. Que realmente isto acontece, acontece. O Espírito vem e enche as pessoas e Ele habilita essas pessoas para falar em línguas. Essas línguas podem ser inteligíveis? Pode sim.
Mas essa língua pode ser uma língua que você não consegue dominar ela. Aí Paulo chama isso de mistérios. E quando fala em mistério, edifico a mim mesmo. Mas pode ser uma língua que você pode transmitir uma mensagem a alguém. Eu creio piamente nisso. Creio que o Espírito habilita as pessoas para esta experiência. Não é uma experiência com isto daqui. É uma experiência com isso daqui. Eu me considero muito equilibrado. Eu me considero. Mas é algo que vai além. É muito mais profundo. E essa experiência, de acordo com Atos, é para todos aqueles que creem. É para você, rapaz. É para você, minha irmã. É para nós. É todos aqueles que creem, todos aqueles que o Senhor chamar. Um dia desse, um amigo falou: Santiago, o batismo, aí ele trabalhando essa ideia comigo, é o da regeneração, aquele primeiro. Eu disse: não, não é, irmão. Ele disse: é o da regeneração, sim. Esse batismo é o da... Eu disse: tá bom, então abra sua Bíblia em Atos 19. Se puder colocar aqui, eu encerro agora. Já já vocês cantam. É rapidinho, tá? Atos 19, por favor. É isso mesmo? É isso, Atos 19. O texto diz algo interessante. Aí. Diz: olha, e aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali um grupo de discípulos. Escute bem, discípulos. Continua. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nós nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. O negócio é esse. A gente está no meio aqui e crê no Evangelho, mas não entende esse negócio do Espírito Santo. Vamos lá, o 3. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Ele disse: não, a gente foi batizado naquele do João lá, lembra? Do arrependimento. Ok, continua. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Vamos lá. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam, meu amigo. Não é o mesmo batismo, não. Tem um negócio diferente. Tem um fogo para descer mesmo. Deus tem um revestimento de poder para aqueles que creem. Deus tem uma experiência extraordinária para você. Eu vi um rapaz um dia criticando a questão da experiência, e é um perigo, irmão, criticar o pentecostalismo na questão da experiência. Por quê? Porque nós entendemos que a experiência é bíblica. Qual é a diferença de um pentecostal lendo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de um reformado? É porque o reformado olha para aquele texto: olha, aconteceu com eles lá, Deus encheu eles lá, Deus usou eles lá, Deus fez com eles lá. E o pentecostal diz: Deus fez com eles lá, mas faz com a gente aqui. Deus encheu eles lá, mas enche a gente aqui. Deus usou eles lá, mas usa a gente aqui. O pentecostal vê diferente o texto, irmão. É por isso que eu aconselho vocês a ler o livro do Gutierrez, o Aspiral Hermenêutico Pentecostal, para a gente entender que pentecostal olha para a Bíblia diferente. Se coloca de pé, acabou. Eu espero ter contribuído de alguma forma por você. Eu espero que, o meu desejo é que você saia daqui dizendo: o poder de Deus é para aquele que crê e pode receber, e pode ter essa experiência. E pode acontecer hoje, pode acontecer no momento dessa oração, pode, mas pode acontecer no momento que você estiver indo para a sua casa, dirigindo o seu carro, pode acontecer lá na sua casa, você meditando na palavra, pode acontecer à noite, pode acontecer de madrugada, pode acontecer amanhã de manhã. O certo é que de repente o céu se abre, de repente o Espírito desce, de repente ele reverte você, de repente ele te usa, de repente ele te dá os dons. É isso, precisamos crer nisso. Irmão, nós não podemos ser, o tema aqui é escatológico, né? É escatológico, ele vem, mas eu não creio que Deus vem buscar na pessoa do Espírito Santo uma igreja anêmica, parada, inerte, uma igreja estacionada. Não, eu creio que o Espírito vai avivar o seu povo. Eu creio que haverá um mover do Espírito de Deus. Eu creio que Deus vai despertar o seu povo para revestimento de poder. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Você crê mesmo? Você crê que isso que aconteceu em Atos pode acontecer aqui hoje? Você crê que o mesmo Espírito que revestiu os apóstolos é o Espírito que habita dentro de você? Mas só que Deus quer fazer algo melhor. Deus quer mergulhar você no poder desse Espírito e você sair daqui cheio. Aleluia.
Esse cheio aqui tem a ver com controlado por Ele, guiado por Ele, movido por Ele, usado por Ele, sendo morada dEle. É isso que o Espírito quer fazer em nós. Eu quero orar, logo após eles cantam, mas eu quero orar com você.